Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre aplicações do Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Muito bem pessoal, o Teorema de Pitágoras possui várias aplicações, pois nós podemos decompor várias figuras em triângulos retângulos. Vejamos como a gente vai poder fazer isso. Certo pessoal? Beleza? Certinho? Joia? 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 Beleza? Então vamos lá pessoal. Diagonal do quadrado. Então, pessoal, por meio do teorema, nós podemos estabelecer uma relação entre o lado do quadrado e sua diagonal. Então, nós temos aqui um quadrado, aqui nós temos a diagonal desse quadrado, certo? E aqui vocês podem observar que nós temos um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo? Porque eu sei que os ângulos internos do quadrado, eles medem 90 graus, né, os quatro, portanto, eu tenho aqui um triângulo retângulo, logo eu posso aplicar o teorema. Então, a diagonal seria a hipotenusa, pois é quem está de frente para o ângulo de 90. Então, nós temos que d ao quadrado é igual a l ao quadrado mais l ao quadrado. Então, isso é equivalente a dizer que d ao quadrado é igual a 2l ao quadrado. Então, nós temos, pessoal, que d é igual a raiz quadrada de 2l ao quadrado. Lembrando que eu posso obter isso, né, passando a raiz em ambos os lados da equação. Então, a raiz de d ao quadrado é módulo de d. Né? Isso é uma questão que eu acho que eu já falei com vocês, a turma minha no ano passado, que o passar para lá com a operação inversa é, na verdade, fazer a mesma coisa dos dois lados da igualdade. Mas se vocês tiverem dúvidas, a gente pode falar isso com mais calma em uma outra hora. Então, pessoal, nós temos o que então? Que d é igual a l raiz de 2. Por que l raiz de 2? Pois nós temos aqui a raiz de 2l ao quadrado. Nós podemos separar isso da seguinte forma. Ó. A gente pode escrever como raiz de 2 vezes a raiz de l ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Então, nós podemos simplificar o expoente do l com o índice da raiz. Então, sai para fora da raiz só o l. Então, a diagonal é igual a L raiz de 2, certo? Então, nós descobrimos uma relação entre a diagonal do quadrado e entre a medida do lado. Então, vamos ver um exemplo, pessoal. Que nós temos um quadrado de lado 3 centímetros. E nós queremos descobrir quem é a diagonal. Então, eu sei que a diagonal é igual a L raiz de 2. Então, basta eu pegar a medida do lado e substituir no lugar de L. Então, eu tenho que a diagonal do quadrado é igual a 3 raiz de 2. Agora, pessoal, da mesma forma como nós fizemos para o quadrado, nós também podemos fazer no triângulo equilátero para descobrir a sua altura. Então, vamos ver como que isso funciona. Né? Então, vamos tomar um triângulo equilátero. Lembrando, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui os lados de mesma medida. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero de lado L, certo? Que é um triângulo equilátero genérico, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos tomar o seguinte, a altura desse triângulo equilátero. Então a altura é o segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus. Agora, pessoal, como que nós vamos decompor isso daqui em um triângulo retângulo? Certo? Vocês já poderão ver aí. Mas o que eu fiz aqui para poder usar o Teorema de Pitágoras? Pois eu sei que o Teorema de Pitágoras, a gente usa ele em triângulos retângulos. Né? Então aqui eu tenho um triângulo equilátero, e não é um triângulo retângulo. Então o que eu fiz? Tracei a altura e dividi. Peguei esse triângulo aqui, ó, certo? Dividi deste triângulo equilátero, retirei essa parte aqui, certo? E eu sei, pessoal, quando nós temos um triângulo equilátero, a altura ela intercepta o lado oposto justamente no seu ponto médio, tá? Porque a altura também é a mediana em um triângulo equilátero. Então, eu sei que esse ponto que ela intercepta aqui divide o lado da base, aqui, que é esse lado, né? Exatamente ao meio. Então, por isso que eu tinha L, aqui eu coloquei L sobre 2, certo? Aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho o outro lado de medida L. Muito bem? Então vamos lá.
Agora eu vou aplicar o teorema. Então, eu tenho aqui a hipotenusa L. Então, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o L sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Eu faço o quadrado do numerador, quadrado do denominador. Então, fica L ao quadrado sobre 4. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu não quero a altura do triângulo equilátero a partir do teorema, então vou isolar a altura h. Então, isolei o h, o L ao quadrado menos 4 veio para este lado da igualdade. Então, eu tenho que h ao quadrado igual a L ao quadrado menos o L ao quadrado sobre 4. Ele era positivo, vem para cá, negativo. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu tenho que h ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Agora, a gente vai tirar o MMC deste lado aqui da igualdade. Então, qual é o MMC entre 4 e 1? Lembrando que quando eu não tenho nada no denominador, significa que ele é igual a 1. Né? Posso escrever o L ao quadrado como L ao quadrado sobre 1. Então, nós vamos tirar agora o MMC. Então, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4, agora esse, né? 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Agora, eu posso pegar isso e juntar em um mesmo denominador. Né? Eu tenho aqui uma diferença de razões com um denominador igual, então basta eu subtrair ou somar, né, os numeradores e conservar o denominador. Então, h ao quadrado igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Isso vai ser igual a quê? 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado, certo? Eu posso chamar o L ao quadrado de vassoura. 4 vassouras menos 3 vassouras. Aliás, 4 vassouras menos uma vassoura, 3 vassouras, tá? Então, eu tenho aqui o h ao quadrado igual a 3L ao quadrado sobre 4. Muito bem. Está elevado ao quadrado, passo a raiz. Então, eu vou ficar aqui h é igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4, que é igual a raiz de 3L ao quadrado sobre a raiz de 4, lembrando a propriedade, né, da radiciação. Se eu tenho a raiz de uma razão, eu posso fazer a razão das raízes. Né? Então, vai ficar 3L, raiz de 3L ao quadrado é igual a L raiz de 3, porque a mesma explicação que eu dei lá na diagonal do quadrado. Né? Eu posso fazer aqui a simplificação do expoente do L com o índice da raiz. Então, o L sai para fora da raiz e fica só o 3. Né? Então, e aqui, então, e foi isso que aconteceu. E aqui embaixo, a raiz de 4, 2. Então, eu tenho que a altura de um triângulo equilátero, eu posso deduzir ela dessa forma. Igual a medida do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Isso é um importante que vocês precisam guardar, tá, pessoal? Isso que eu fiz até agora foi uma dedução para chegar até essa forma. Para que ela não fosse simplesmente algo jogado sem justificativa nenhuma, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Né? Então, determine a altura do triângulo equilátero. Né? Eu não coloquei equilátero, mas ele é um triângulo equilátero. Né? Então, esse é o triângulo equilátero de lado 10. Então, pessoal, como que vai fazer? Ele quer a altura. Então, eu sei que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, como que vai ficar? O lado mede 10. Então, a altura é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2, 5. Repete o raiz de 3, então a altura é igual a 5 raiz de 3 centímetros. Bem simples, né? Então, vamos lá. Vimos a altura. Agora, nós vamos ver a área de um triângulo equilátero. Né? Então, pessoal, vamos lembrar. A área de um triângulo qualquer, ela é obtida a partir da seguinte forma. Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo, base vezes a altura por 2. Porém, como podemos descobrir a área de um triângulo equilátero se tivermos somente a medida de seus lados? Né?
Por quê? Porque aqui, ó, quando nós fazemos a área de um triângulo, comumente nós precisamos da medida da base e da altura. Agora, se nós tivermos um triângulo equilátero em que nós temos somente a medida do lado, né? Nós não temos a altura, certo? Então, como que a gente iria agir, né? Então, vamos ver. Muito bem, pessoal. Então, mais uma vez aqui um triângulo equilátero de lado L e altura H. Então, nós vimos o quê? Nós vimos que a altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. E nós vimos também que a área de um triângulo qualquer é igual a base vezes a altura por 2, certo? Como a base desse triângulo equilátero mede L, então tem que a área desse triângulo equilátero é igual a L vezes a altura sobre 2. Mas quem é a altura? A altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir lá. Então, nós temos que a área do triângulo equilátero é igual a L vezes, ao substituir, onde tinha H, eu coloquei isso daqui. Então, vai ficar L vezes L raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Isso vai ser igual a quê? L vezes L dá L ao quadrado, certo? Então, vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Tem uma divisão de razões. O que eu faço? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui é como se tivesse 2 sobre 1, né? Então, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2 vezes meio, que é igual a L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Multiplico em linha reta. 2 vezes 2, 4. L ao quadrado, raiz de 3 vezes 1. L ao quadrado, raiz de 3. Portanto, a área do triângulo equilátero, nós podemos calcular ela dessa forma, tendo somente a medida do lado. Então, eu tenho L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, não preciso da medida da altura para calcular a área de um triângulo equilátero. Então, vamos ver um exemplo, pessoal. Então, determine a área do triângulo. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero de lado 12. Só essa informação, não temos altura, não temos nada. Então, nós vimos que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nós temos que L vale 12. Então, a área do triângulo equilátero vai ser 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 12 ao quadrado, 144, vezes raiz de 3 sobre 4. 144 dividido por 4, 36. Repete o raiz de 3, então vai ficar 36 vezes a raiz de 3 metros quadrados, que é a medida utilizada aqui no caso para denotar a área, né? Por último, pessoal, mas não menos importante, uma outra aplicação do Teorema de Pitágoras. Área do hexágono regular, certo? Então, para lembrar, isso daqui é um hexágono, tá? É uma figura geométrica de 6 lados, porém esse daqui não é um hexágono qualquer, ele é um hexágono regular. O que é um hexágono regular? É um hexágono que possui todos os lados de mesma medida. E esses raios aqui também possuem a mesma medida dos lados, tá? Então, pessoal, esse hexágono aqui, na verdade, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Percebam, olha só. Nós temos aqui 6 triângulos equiláteros, certo? Que formam o hexágono. Então, para eu poder calcular a área do hexágono, é simples. Basta eu pegar a área que nós calculamos, que nós encontramos para o triângulo equilátero e multiplicar por 6. Então, é isso que a gente vai fazer. Tenho que a área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área do hexágono regular é o quê? É 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar o 6 com 4. Então, dá para simplificar por 2. Então, a gente vai ter 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a área do hexágono regular. Nós podemos calcular ela como 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Está vendo que tudo que a gente fez agora, todas as áreas, nós calculamos somente a partir da medida do lado da figura? Então, vamos lá. Um exemplo. Determine a área de um hexágono regular de lado 11 centímetros. Então, a área do hexágono regular nós acabamos de ver que é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que a área desse hexágono
vai ser igual a 3 vezes 11 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 11 ao quadrado dá 121, vezes 3 dá 363, raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Resumindo, pessoal, o que nós precisamos saber? Atenção, turma do 9º ano, tá? Então, ó, área do hexágono regular, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Diagonal do quadrado, L raiz de 2, que é medido do lado vezes a raiz de 2. Altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo, pessoal? Exercícios da apostila, pessoal. Vocês vão fazer para mim as páginas 97 e 98 e a tarefa 11 e vão me entregar no dia 8 de abril, às 7 horas da manhã, tá? Muito bem, pessoal. Essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido também. Quaisquer dúvidas, vocês podem me chamar lá no Classroom. Se você não é meu aluno e está assistindo esse vídeo agora, se inscreva no canal, não custa nada. Aqui tem vários conteúdos legais, vão ser postados vários outros conteúdos, tá? O canal está começando só agora, porém eu tenho grandes pretensões de postar também conteúdos de ensino médio, de Enem, e assim vai, tá, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço.